Do conteúdo físico dessa gloriosa biblioteca, não restou um único rolo. Na moderna Alexandria, poucas pessoas manifestam admiração ou interesse, muito menos um conhecimento detalhado da biblioteca ou da grande civilização egípcia que a precedeu em milhares de anos. Acontecimentos mais recentes, outros imperativos culturais ganharam primazia. O mesmo vale para o resto do mundo. Temos apenas o mais tênue contato com o nosso passado. E a uma distância muito pequena das ruínas do Serapeu, há remanescente de muitas civilizações enigmáticas esfinges do Egito faraônico. Uma grande coluna erigida ao imperador romano Diocleciano por um lacaio da província. Por não ter aquele permitido que todos os cidadãos de Alexandria morressem de fome em uma igreja cristã, muitos minaretes. E as marcas da moderna civilização industrial, prédios de apartamentos, automóveis, bondes, favelas urbanas, uma torre de retransmissão de micro-ondas. Há milhares de fios provenientes do passado se entretecendo para formar as cordas e os cabos do mundo moderno. É a linha do tempo com algumas das pessoas, máquinas e acontecimentos descritos neste livro. A máquina de Anticítera era um computador astronômico desenvolvido na Grécia Antiga. Heron de Alexandria fazia experimentos com motores a vapor. A brecha de milênios no meio desse diagrama representa uma pungente oportunidade perdida pela espécie humana. Nossas conquistas apoiam-se nas realizações de 40.000 gerações de nossos predecessores humanos, os quais, com exceção de uma minúscula fração, estão todos esquecidos. Vivemos deparando com uma grande civilização, como a antiga cultura de Ebla, que floresceu há apenas um milênio e sobre a qual nada sabemos. Ou, como somos ignorantes de nosso passado. Inscrições, papiros, livros ligam através do tempo a espécie humana, e nos permitem ouvir as poucas vozes e débeis gritos de nossos irmãos e irmãs, nossos ancestrais. E como é grande a alegria do reconhecimento quando constatamos como eram parecidos conosco neste livro, demos atenção a alguns de nossos ancestrais cujos nomes não se perderam. Eratóstenes, Demócrito, Aristarco, Hipátia, Leonardo da Vinci, Kepler, Newton, Huygens, Champollion, Humasson, Goddard, Einstein. Todos eles representantes da cultura ocidental. Porque a civilização científica emergente em nosso planeta é sobretudo a civilização ocidental. Mas cada cultura, China, Índia, África Ocidental, Mesoamérica, fez suas grandes contribuições à nossa sociedade global, e teve seus pensadores seminais. Por meio de avanços tecnológicos nas comunicações, nosso planeta está nos estágios finais de se ligar. Num ritmo avassalador, numa única sociedade global. Se formos capazes de conseguir a integração da Terra sem obliterar diferenças culturais nem destruir a nós mesmos, teremos alcançado uma grande realização. Perto de onde ficava a Biblioteca de Alexandria, existe hoje uma esfinge sem cabeça esculpida na época do faraó Horemheb, na 18ª dinastia, um milênio antes de Alexandre. Desse corpo leonino, avista-se com facilidade uma moderna torre de retransmissão de micro-ondas. Entre esses dois pontos estende-se um nunca rompido fio na história da espécie humana. Da esfinge à torre há um instante de tempo cósmico, um momento nos cerca de 15 bilhões de anos decorridos desde o Big Bang. Quase todo o registro da passagem do universo de então, até agora, foi espalhado pelos ventos do tempo. A evidência da evolução cósmica tem sido mais meticulosamente devastada do que todos os rolos de papiro da Biblioteca de Alexandria. Ainda assim, com ousadia e inteligência resgatamos alguns vislumbres desse sinuoso caminho ao longo do qual nossos ancestrais e nós temos viajado. Ao longo de eras desconhecidas, após a emissão explosiva de matéria e energia no Big Bang, o cosmos era disforme. Não existiam galáxias, nem planetas, nem vida. Havia por toda parte uma escuridão profunda, impenetrável. Átomos de hidrogênio no vazio. Aqui e ali, acúmulos mais densos de gás estavam aumentando de maneira imperceptível. Globos de matéria se condensando, gotas de chuva de hidrogênio com mais massa do que sóis. Dentro desses globos de gás ativava-se pela primeira vez o fogo nuclear latente da matéria. Uma primeira geração de estrelas tinha nascido, inundando o cosmos de luz. Naquele tempo ainda não havia planetas para receber a luz, nem criaturas viventes para admirar a radiância dos céus. Bem fundo nas fornalhas estelares, a alquimia da fusão nuclear criava elementos pesados, as cinzas do hidrogênio que ardia, o material atômico de construção dos futuros planetas e das formas de vida. As imensas estrelas logo consumiam seus depósitos de combustível nuclear. Sacudidas por explosões colossais, elas devolviam a maior parte de suas substâncias ao gás rarefeito do qual se tinham uma vez condensado. Nas exuberantes e escuras nuvens entre as estrelas, novas gotas de chuva feitas de muitos elementos se formavam, gerações ulteriores de estrelas que nasciam. Nas proximidades, gotas menores cresciam, corpos pequenos demais para acender o fogo nuclear.
gotículas na névoa interestelar no processo de formar os planetas. Entre elas, havia um pequeno mundo de pedra de ferro, a Terra primordial. Solidificando e se aquecendo, a Terra desprendia metano, amônia, água e gases de hidrogênio que estavam presos em seu interior, formando a atmosfera primitiva e os primeiros oceanos. A luz estelar do Sol banhava e aquecia a Terra primordial, provocava tempestades, gerava relâmpagos e trovos. Vulcões transbordavam em lava. Esses processos fragmentavam moléculas da atmosfera primitiva. Os fragmentos uniam-se de novo em formas cada vez mais complexas que se dissolviam nos primeiros oceanos. Após algum tempo, os mares assumiram a consistência de uma sopa diluída e quente. Moléculas se organizavam e reações químicas complexas aconteciam na superfície argilosa. E um dia apareceu uma molécula que por acaso foi capaz de fazer cópias brutas de si mesma a partir de outras moléculas daquele caldo. Com o tempo, surgiram moléculas autorreprodutoras cada vez mais elaboradas e precisas. Essas combinações, mais aptas a uma replicação subsequente, foram favorecidas pelo crivo da seleção natural. As que copiavam melhor produziam mais cópias. E o caldo oceânico primitivo foi ficando cada vez mais ralo à medida que era consumido e transformado em complexas condensações de moléculas orgânicas autorreplicantes. De maneira gradual e imperceptível, a vida tinha começado. Plantas unicelulares evoluíram, e a vida começou a gerar seu próprio alimento. A fotossíntese transformou a atmosfera. O sexo foi inventado. Formas que tinham sido livres se juntaram para formar uma célula complexa com funções especializadas. Receptores químicos evoluíram, e o cosmos se tornou capaz de sentir gosto e cheiro. Organismos unicelulares evoluíram para colônias multicelulares, elaborando suas várias partes em sistemas de órgãos especializados. Desenvolveram-se olhos e ouvidos, e agora o cosmos era capaz de ver e de ouvir. Plantas e animais descobriram que a Terra podia sustentar a vida. Organismos zumbiam, rastejavam, corriam, arrastavam-se e deslizavam. Adejavam, oscilavam, trepavam e voavam. Animais colossais faziam florestas estremecer com seus passos pesados. Pequenas criaturas emergiam, nascendo livres e não presas em duras conchas, com um fluido semelhante aos primitivos oceanos correndo em suas veias. Sobreviveram graças à sua rapidez e sua astúcia. E depois, há um instante apenas, alguns pequenos animais arborícolas desceram correndo das árvores. Eles passaram a caminhar eretos e aprenderam a usar ferramentas. Domesticaram outros animais, as plantas e o fogo, e conceberam a linguagem. A cinza da alquimia estelar agora adquiria consciência, e num ritmo ainda mais acelerado. Ela inventou a escrita, as cidades, a arte e a ciência. E enviou espaçonaves para planetas e estrelas. Essas são algumas das coisas que os átomos de hidrogênio fazem após 15 bilhões de anos de evolução cósmica. Isso soa, corretamente, como um mito épico. Mas é apenas uma descrição da evolução cósmica como revelada pela ciência contemporânea. Somos difíceis de ser alcançados e um perigo para nós mesmos. Mas qualquer relato da evolução cósmica deixa claro que todas as criaturas da Terra, as últimas produções da indústria galáctica de hidrogênio, são seres que devem ser tratados com carinho. E em outros lugares pode haver outras transmutações de matéria tão assombrosas quanto essa. E assim, ansiosos, esperamos ouvir um zumbido no céu. Temos alimentado uma noção peculiar de que uma pessoa ou sociedade que seja um pouco diferente de nós, sejamos quem somos, é de certo modo estranha ou bizarra, digna de desconfiança ou aversão. Pense nas conotações negativas de palavras como alienígena ou forasteiro. No entanto, os monumentos e culturas de cada uma de nossas civilizações representam meros modos diferentes de ser humano. Um visitante extraterrestre. Contemplando as diferenças entre seres humanos e suas sociedades, acharia essas diferenças triviais quando comparadas com as similaridades. O cosmos pode ser densamente povoado de seres inteligentes. Mas a lição darwiniana é clara: não há seres humanos em outros lugares. Só aqui. Só neste pequeno planeta. Somos uma espécie rara e também uma espécie em perigo. Cada um de nós, na perspectiva cósmica, é precioso. Se um ser humano discordar de você, deixe-o viver. Em 100 bilhões de galáxias você não encontrará outro. A história humana pode ser vista como um lento amanhecer da consciência de que somos membros de um grupo maior. No início, nossas lealdades eram com nós mesmos e com nossa família imediata. Depois, com bandos nômades de caçadores-coletores. Depois com tribos, com pequenos povoados, cidades-estados, nações. Ampliamos o círculo daqueles de quem gostamos. Agora organizamos o que se descreve modestamente como superpotências.
que incluem grupos de pessoas de diversas etnias e contextos culturais, que em certo sentido trabalham juntas sem dúvida uma experiência humanizadora e de construção de caráter. Se é para sobrevivermos, nossas lealdades devem ser ampliadas ainda mais para incluir toda a comunidade humana, todo o planeta Terra. Muitos dirigentes de nações acharão essa ideia desagradável, terão medo de perder o poder. Ouviremos muitos discursos sobre traição e deslealdade. Estados-nação ricos terão de dividir sua riqueza com os pobres, mas a opção, como disse uma vez H.G. Wells num contexto diferente, é claramente ou o universo ou nada. Alguns milhões de anos atrás não havia seres humanos. Quem estará por aqui dentro de alguns milhões de anos em todos os 4,6 bilhões de anos de história de nosso planeta, pouca coisa saiu dele para o espaço. Porém agora pequenas espaçonaves exploratórias não tripuladas oriundas da Terra movem-se, reluzentes e elegantes, pelo Sistema Solar. Fizemos um reconhecimento preliminar de 20 mundos, entre eles todos os planetas visíveis a olho nu. Todas essas luzes noturnas errantes que agitaram nossos ancestrais, levando-os à compreensão e ao êxtase. Se sobrevivermos, nossa época ficará famosa por dois motivos que neste momento perigoso de adolescência tecnológica conseguimos evitar a autodestruição, e porque esta é a época em que começamos nossa jornada para as estrelas. A escolha é inflexível e irônica. Os mesmos propulsores a foguete usados para lançar sondas para os planetas estão posicionados para lançar ogivas nucleares contra nações. As fontes de poder radioativo na Viking e na Voyager derivam da mesma tecnologia que fabrica armas nucleares. As técnicas do rádio e do radar empregadas para rastrear e guiar mísseis balísticos na defesa contra ataques são também usadas para monitorar e comandar espaçonaves nos planetas e escutar possíveis sinais de civilizações. E junto a outras estrelas, se usarmos essas tecnologias para destruir a nós mesmos, é certo que não poderemos mais nos aventurar em outros planetas e estrelas. Mas o inverso também é verdadeiro. Se continuarmos buscando planetas e estrelas, nosso chauvinismo sofrerá mais um abalo. Assumiremos uma perspectiva cósmica. Reconheceremos que nossas explorações só podem ser realizadas em nome de todos os povos do planeta Terra. Investiremos nossas energias num empreendimento dedicado não à morte, e sim à vida e à expansão de nossa compreensão da Terra e de seus habitantes na busca de vida em outro lugar. A exploração espacial tripulada e não tripulada utiliza muito do mesmo conhecimento tecnológico e organizacional, e requer o mesmo comprometimento com a coragem e a ousadia que exige a empreitada da guerra. No caso de se chegar a um verdadeiro desarmamento antes de eclodir uma guerra nuclear, essa exploração permitiria que o establishment industrial-militar das grandes potências se engajasse por fim num empreendimento inatacável. Os interesses investidos nos preparativos para a guerra poderiam ser reinvestidos com facilidade na exploração do cosmos. Um programa razoável, até mesmo ambicioso, de exploração não tripulada dos planetas não é dispendioso. Os orçamentos para as ciências espaciais nos Estados Unidos e na União Soviética juntos representam o equivalente a 2 ou 3 submarinos nucleares por década, ou os custos de manutenção de um entre os muitos sistemas de armas num único ano. No último trimestre de 1979, o custo do programa dos caças americanos F-18 teve um aumento de 5,1 bilhões de dólares, e o dos caças F-16, de 3,4 bilhões. Desde seu início, nos programas de exploração planetária não tripulada tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, foi gasto muitíssimo menos do que o que foi desperdiçado vergonhosamente, por exemplo. Entre 1970 e 1975, nos bombardeios americanos no Camboja, uma aplicação de política nacional que custou 7 bilhões de dólares. O custo total de uma missão como a da Viking a Marte, ou da Voyager a outro sistema solar, é menor do que o da invasão soviética ao Afeganistão em 1979 e 80. Graças ao emprego técnico que suscita e ao estímulo à alta tecnologia, o dinheiro gasto na exploração espacial tem um efeito de multiplicador econômico. Um estudo sugere que para cada dólar gasto na exploração de planetas retornam 7 dólares para a economia nacional. E existem ainda muitas missões importantes e factíveis que não foram tentadas devido à falta de fundos. Entre elas o uso de veículos que percorram a superfície de Marte, um encontro com um cometa, sondas para Titã e uma busca em escala total de sinais de rádio vindos de outras civilizações no espaço. O custo de grandes empreendimentos no espaço, bases permanentes na Lua, ou a exploração de Marte por seres humanos, digamos, é tão alto que eles não terão lugar num futuro próximo, assim creio, a menos que ocorra um progresso dramático no desarmamento nuclear e convencional. Mesmo assim, é provável que haja necessidades mais prementes aqui na Terra. Mas não tenho dúvida de que, se conseguirmos evitar a autodestruição, cedo ou tarde realizaremos essas missões. É quase impossível manter uma sociedade estática.
Há um componente que é uma espécie de interesse psicológico. Mesmo uma pequena tendência ao entrincheiramento de afastamento do cosmos acaba levando no decorrer de gerações a um significativo declínio. E ao contrário, mesmo um ligeiro compromisso com explorações fora da Terra que poderíamos chamar, parodiando Colombo, de empresa das estrelas levaria no decorrer de muitas gerações a uma significativa presença humana em outros mundos, ao júbilo por participarmos do cosmos. Cerca de 3,6 milhões de anos atrás, no que hoje é o norte da Tanzânia, um vulcão entrou em erupção, e a nuvem de cinzas resultante cobriu as savanas à sua volta. Em 1979, a paleoantropóloga Mary Leakey encontrou pegadas nas cinzas pegadas, acredita ela, de um antigo hominídeo, talvez um ancestral de todos os povos da Terra atual, e a uma distância de 380 mil quilômetros, numa planície árida que seres humanos, num momento de otimismo, chamaram de Mar da Tranquilidade. Existe outra pegada, deixada pelo primeiro homem a caminhar num outro mundo. Chegamos longe, em 3,6 milhões de anos, em 4,6 bilhões e em 15 bilhões. Pois somos a personificação local de um cosmos que chegou à consciência de si mesmo. Começamos a contemplar nossas origens material estelar pensando nas estrelas montagens organizadas de dezenas de bilhões de bilhões de bilhões de átomos, considerando a evolução dos átomos. Rastreando a longa jornada na qual, enfim, aqui, a consciência despertou. Nossas lealdades são para com a espécie e o planeta. Somos nós que falamos pela Terra. Nossa obrigação de sobreviver é devida não só a nós mesmos, mas também a esse cosmos, antigo e vasto, do qual surgimos. Hoje não se acredita mais na extinção dos dinossauros ocorrida dessa maneira. NRT1. A Via Láctea vista de um ponto pouco acima do plano de seus braços em espiral, que são iluminados por bilhões de jovens e quentes estrelas azuis. O núcleo da galáxia, iluminado por estrelas vermelhas mais antigas, é visto à distância. 2. Aglomerado globular de estrelas em órbita do núcleo galáctico. 3. O grande salão da antiga biblioteca de Alexandria, no Egito. Reconstrucado com base em evidência erudita. 4. Caranguejo Heike, do mar interior do Japão. A Fink. A Lua vista da Terra, assim que se sai da atmosfera. 6. A Terra vista da Lua visão sonhada por Kepler. 7. O cometa West fotografado da Terra em fevereiro de 1936 por Martin Grossmann de Gromau, ou República Federal da Alemanha. A grande cauda soprada para longe do núcleo do cometa por um vento de prótons e eletrons vindo do Sol, que já se pôs abaixo do horizonte. 8. Cratera do Meteoro, Arizona. Essa cratera tem 1,2 km de diâmetro, e foi produzida provavelmente entre 15.000 e 40.000 anos atrás, quando um bloco de ferro com 25 metros de largura impactou a Terra a uma velocidade de 15 km por segundo. A energia liberada foi equivalente à de uma explosão nuclear de 4 megatons. 9. Nascer da Terra sobre montanhas e uma complexa superposição de crateras na Lua. Foto do orbitador da Apollo. 10. Geada em Utopia. Uma fina camada de água congelada cobre o solo na latitude 44 graus norte em Marte em outubro de 1967, no início do inverno no hemisfério norte. A estrutura vertical suporta a antena de alto ganho para a comunicação direta da Viking 2 com a Terra. Os quadrados coloridos e as faixas pretas servem para a calibração das câmeras. O quadrado preto com margem branca, embaixo à esquerda, é um microponto no qual estão inscritas em tamanho minúsculo as assinaturas de 10.000 seres humanos responsáveis pelo projeto, fabricação, testes, lançamento e operações da missão da espaçonave Viking. Os seres humanos estão se tornando quase sem alarde uma espécie multiplanetária. 11. Parte de Cassavales, o antigo vale fluvial em Marte. As crateras de impacto no fundo no assoalho do canal são evidência de sua antiguidade. Uma abundante superfície líquida na história primitiva de Marte sugere que outrora as condições foram mais favoráveis à presença de vida. E12. Um retrato de outro mundo, rochas esparsas e dunas de areia que se movem com suavidade no local de pouso da Viking 1 em Chryse. 13. A Voyager aproxima-se de Júpiter, com as luas Io e Callisto em primeiro plano. 14. Cursos do voo da Voyager 1 cruzando a órbita de Urano em cima à esquerda, e da Voyager 2 encontro com Urano em janeiro de 1986. Mostra também a trajetória alternativa na qual a Voyager 2 se aproximaria muito de Titã, como fez a Voyager 1. 15. A passagem da Voyager 1, em cima, e da Voyager 2, embaixo pelos satélites galileanos de Júpiter, em 5 de março e 9 de julho de 1979. E 16.
A Lua Joviana Europa, vista da Voyager 2 durante sua grande aproximação em 9 de julho de 1979. Europa tem o tamanho aproximado de nossa Lua, mas sua topografia é bastante diferente. A falta de crateras e de montanhas é um forte indício de que uma espessa crosta de gelo com talvez 100 km de profundidade envelopa o interior de silicato. O complexo padrão formado por linhas escuras pode representar fraturas no gelo que foram preenchidas por material vindo de sob a crosta. O intenso brilho de Europa é consistente com essa hipótese. EL 17. A imagem apresenta uma cor falsa da grande mancha vermelha, na qual o computador exagerou nos vermelhos e azuis em detrimento dos verdes. As nuvens altas encobrem cerca de 1/3 da mancha. Imagem da Voyager 1. 18. Imagem da superfície da Io vista da Voyager 1. Cada uma das formas escuras mais ou menos circulares é um vulcão que esteve ativo recentemente. O vulcão com um halo claro quase no centro do disco foi observado em plena erupção, apenas 15 horas antes de se obter esta imagem. Desde então foi nomeado Prometeu. As cores preta, vermelha, laranja e amarela são tidas como representando enxofre congelado, originalmente expelido pelos vulcões numa temperatura de fusão, com as temperaturas mais elevadas nos depósitos na cor preta, e as mais baixas na cor amarela. Depósitos brancos, incluindo aqueles ao redor do Prometeu, podem ser dióxido de sulfato congelado. Io tem 3.640 km de diâmetro. N19. A coluna de fumaça vulcânica do vulcão Loki Patera, em Io, a luz ultravioleta aparece aqui em azul. Em torno da fumaça, em luz visível, há uma vasta nuvem, iluminada pela luz ultravioleta solar refletida e composta de partículas muito pequenas. O efeito é similar à projeção azul da luz refletida por finas partículas de fumaça. O topo da nuvem ultravioleta está a mais de 200 km acima da superfície de Io e pode ejetar partículas extremamente pequenas. É direto no espaço. O material ejetado continuaria a estar em órbita em torno de Júpiter, como Io, e alimentaria o grande tubo de átomos que circunda o planeta à mesma distância de Io. Imagem da Voyager 1. 20 hipotético planeta de gelo no sistema da nebulosa do Anel, em Lyra. A estrela no centro expeliu sua atmosfera exterior, produzindo uma casca multicolorida e brilhante de gás em lenta expansão. O sistema está a uma distância de 1500 anos-luz, e é objeto da exploração humana no futuro distante. 21. Uma forma de vida e sua estrela. Por um telescópio solar equipado com um filtro que só deixa passar a luz vermelha emitida por gás de hidrogênio quente, as manchas solares aparecem escuras. Em primeiro plano, numa montanha, um ser humano exultante. A galáxia do Redemoinho, M5151, objeto no Catar. Em 1845. William Parsons, terceiro conde de Ross, descobriu a estrutura em espiral dessa nebulosa, primeira galáxia observada com essa estrutura, distante 13 milhões de anos-luz. Tem sido gravitacionalmente distorcida por sua pequena e irregular companheira galáctica. NGC 195 embaixo. EN 23. Parte do aglomerado Hércules de galáxias com cerca de 300 componentes conhecidos, que se retira de nossa região do cosmos a uma velocidade de 10.000 km por segundo. Nesta fotografia há mais galáxias a mais de 300 milhões de anos-luz de distância do que as estrelas em primeiro plano em nossa Via Láctea. Se o aglomerado Hércules não está se desmembrando, deve haver lá 5 vezes mais massa do que vemos em suas galáxias, gravitacionalmente mantendo junto o aglomerado. Essa massa faltante, se comum no espaço intergaláctico, daria importante contribuição para manter o universo unido. Um ser inteligente baleia jubarte e rompe da superfície da água. A Frederick Sound, Alaska. Verão de 1979. As jubartes são famosas por seus notáveis saltos e sua extraordinária capacidade de comunicação. Uma jubarte pesa em média 50 toneladas e tem 15 metros de comprimento. Seu cérebro é muito maior do que o do homem. 25. Transliteração de um cartucho de Ptolomeu da Pedra de Roseta e um de Cleópatra, do Obelisco de Filas. M26. Grande nuvem estelar na constelação de Sagitário, olhando em direção ao centro da Via Láctea. As faixas escuras de poeira contêm moléculas orgânicas, algumas delas contêm estrelas nos estágios iniciais de formação. Nesta fotografia há cerca de 1 milhão de estrelas. Segundo as estimativas deste capítulo, uma delas é o Sol de uma civilização mais avançada do que a nossa. 27 e 28. 2 pegadas humanas. Em cima na Tanzânia de 3,6 milhões de anos atrás. Embaixo, no Mar da Tranquilidade, 1969. 29. O planeta lar de uma civilização tecnológica emergente, que luta para evitar a autodestruição. Esse mundo,
visto de um posto de observação temporário em seu satélite solitário. A Terra percorre a cada dia 2 milhões de quilômetros em torno do Sol, 8 vezes mais rápido do que este em torno do centro da Via Láctea, e talvez 2 vezes mais rápido que a Via Láctea em seu movimento em direção ao aglomerado de galáxias de Virgem. Sempre fomos viajantes do espaço. Agradecimentos além daqueles a quem agradeci na introdução. Sou grato às muitas pessoas que generosamente contribuíram para este livro com seu tempo e seu profundo conhecimento. Entre elas Carol Lane, Myrna Talman e Jenny Arden, David Oyster, Richard Wells, Tom Weidlinger, Dennis Gutierrez, Rob McCain, Nancy Kinney, Janelle Balnica, Judy Flannery e Susan Racho. Da equipe do programa Cosmos na televisão Nancy Inglis, Peter Molman, Mary Lee O'Reilly e Jennifer Peters, da Random House Paul West, por ter generosamente me levado ao título do capítulo 5, E. George Hubble, James Allen, Barbara Amago, Lawrence Anderson, Jonathan Aarons, Halton Arp, Asmael Bakri, James Blinn, Bart Buck, Zeddy Bowen, John C. Brandt, Kenneth Brecker, Frank Bristow, John Calendar, Donald B. Campbell, Judith Campbell, Elof Axel Carlson, Michael Cara, John Cassani, Judith Castagno, Catherine Cesarski, Martin Cohen, Judalyn Del Rey, Nicholas Devereaux, Michael DeVirian, Stephen Dole, Frank D. Drake, Frederick C. Durant III, Richard Epstein, Vonner Eshelman, Ahmed Fahmy, Herbert Friedman, Robert Frosch, John Fukuda, Richard Gammon, Ricardo Giacconi, Thomas Gold, Paul Goldenberg, Peter Goldreich, Paul Goldsmith, Say J. Richard Gott III, Stephen J. Gould, Bruce Hayes, Raymond Heacock, Wolf Heinz, Arthur Hogue, Paul Hodge, Dorrit Hofflate, William Hoyt, Iko Eben Mikhail, Jarosinski, Paul Jepson, Tom Karp, Bishan and Kare, Charles Colhays, Edwin Krupp, Arthur Lane, Paul McLean, Bruce Margan, Harold Masursky, Edmund Momjian, Linda Morabito, Edward Moreno, William Murnane, Bruce Murray, Thomas Imuch, Kenneth Norris, Tobias Owen, Linda Paul, Roger Payne, Vahid Petrosian, James B. Pollock, George Preston, Nancy Priest, Boris Rajan, Diane Rennell, Michael Rowden, Alan Sandage, Fred Scarf, Arnold Scheibel, Martin Schmidt, Eugene Shoemaker, Frank Shue, Nathan Sivan, Bradford Smith, Lawrence Soderblom, Hiron Spinrad, Edward Stone, Jeremy Stone, Ed Taylor, Kip S. Thorne, Norman Thrower, O. Brian Toon, Barbara Tuckman, Roger Ulrich, Richard Underwood, Peter Van de Kamp, Jury J. Vanderwoode, Arthur Vaughn, Joseph Ververka, Helen Simpson Vishniak, Dorothy Vitaliano, Robert Wagoner, Pete Waller, Josephine Walsh, Kent Weeks, Donald Yeomans, Stephen Urazunas, Louise Gray Young, Harold Zirin e a National Aeronautics and Space Administration. Também sou grato pela especial ajuda fotográfica de Eduardo Castanheda e Bill Ray. Notas. 1. As margens do Oceano Cósmico.